É inegável o papel que as mídias têm hoje na sociedade. Seja para o bem ou para o mal, as mídias, em suas mais variadas formas, falada, escrita, televisada ou pelas redes sociais, inspiram discussões, ajudam a forjar ou a fortalecer um ponto de vista, informam e muitas vezes desinformam. É inegável que a mídia tenha relevância para a manutenção de uma democracia. No entanto, isso não significa que, às custas desse argumento, ela possa, algumas vezes, manipular, ainda que de forma velada, tudo aquilo que é veiculado a fim de movimentar a massa social num determinado caminho, como muitos a acusam de fazer. Nesse contexto, qual é o papel real da mídia na sociedade? Até que ponto a mídia deve atuar e quais os seus limites em um Estado verdadeiramente democrático? Ela merece ser demonizada, como muitos fazem, ou deve ser vista como um instrumento essencial para a manutenção do Estado democrático de direito, mesmo com suas possíveis falhas? Para responder a essas e outras questões sobre mídia e sociedade, o Diálogos na USP recebe agora os professores Vitor Blota, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e coordenador do Grupo de Pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade do Instituto de Estudos Avançados da USP, e Bruno Paes Manso, economista e jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, também da USP. Professores, bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores aqui. É um prazer tê-los. Prazer. Para nós começarmos a fazer essa reflexão sobre todo esse papel da mídia, o papel da informação nessa sociedade cada vez mais preenchida por informação, mas não necessariamente de conhecimento, essa história toda. Sr. Vitor, a mídia é a causa de todos os males da sociedade, como tantos lados apregoam, seja à direita, à esquerda, ao centro? Ela é culpada desses males? Qual é a culpa da mídia, será que ela tem? Bom dia, Marcelo. Um prazer estar aqui compartilhando essas discussões com você e com o Bruno, meu grande parceiro, meu colega aqui na universidade, vários projetos. Não, a mídia não é a culpada de todos os males da sociedade. Aliás, quem propõe esse argumento são aquelas pessoas que acabam trazendo, pelo papel que ela exerce na sociedade, uma perspectiva midiacêntrica. Sim, o que seria isso exatamente? A perspectiva midiacêntrica é de que a gente olha tudo pelas lentes da mídia e todos os efeitos sociais e todas as questões sociais, os conflitos sociais, por eles estarem cada vez mais mediados por essas redes de informação, a gente acaba amplificando as possíveis relações da mídia e às vezes de modo descuidado e principalmente fazendo relações causais, como, por exemplo, a mídia é a causadora das relações violentas na sociedade? Exatamente. Não necessariamente. Essa relação de causa e efeito é muito complicada de se fazer. Então, hoje em dia, até mesmo os estudiosos de mídia que estudam as questões de comunicação estão tentando também não olhar somente para a mídia como uma questão dominante em relação a outros fenômenos sociais. Então, eu acho que a gente pode pensar bastante quando a gente fala sobre mídia, direitos humanos, por exemplo. Exatamente. Então, essas relações, olha, quais são as questões de direitos humanos atualmente? Elas são afetadas pela mídia ou são as pessoas que estão sendo manipuladas pelos meios de comunicação ou elas tiveram aquelas opiniões em relação a direitos humanos ou não? Quem manipula quem nessa história, né? Exatamente. Professor Bruno, é isso? Quer dizer, a mídia não é a causa dos males, mas ela acaba sendo demonizada, sendo vista como a grande inimiga? Eu vou falar mais de jornalismo, né? Claro. Eu acho que não. Acho que jornalismo é uma das soluções para uma sociedade democrática mais forte, né? O papel do jornalismo acaba sendo esse de, numa sociedade onde alguns poderes podem errar e erram, você torna esses erros públicos, revela esses erros e o poder que está exercendo esse erro, ou o governo do Estado, ou na iniciativa privada, poder econômico, individual, etc., é constrangido e forçado a rever esse erro. Então a imprensa tem esse papel de revelar os desvios para constranger essas pessoas que têm mais poder que outros e constranger e agir em nome de pessoas que não têm poder, né? Então é uma espécie de quarto poder, uma espécie de balança que, em tese, deveria ajudar a contrabalancear o poder para pessoas que não têm.
essa possibilidade. Agora, qual que é a discussão? Aí, óbvio que a imprensa pode errar, Sim. óbvio que a imprensa pode pesar a mão em um assunto ou em outro, pode ser injusta, mas a discussão é o que é o bom jornalismo, o que é o mau jornalismo, como cobrar bom jornalismo, como identificar a qualidade do jornalismo, como fortalecer empresas que produzem bom jornalismo, qual o papel das empresas que produzem bom jornalismo para uma democracia. Sim, porque nesse caso, Sr. Vitor, a mídia, de uma forma geral, e a imprensa especificamente, elas são essenciais para o Estado Democrático de Direito, como eu apresentei agora há pouco. Né? Ela é uma estrutura essencial para a democracia. Né? E é por acaso que ela está sendo atacada? Não é por acaso, né? A mídia a gente pode até colocar, né, um espaço de comunicação e de agências de intermediação, sociedade civil e poder político são fundamentais, né? Autores como o Habermas, com quem eu trabalho bastante nos estudos, falam que nós precisamos de direitos individuais, então direitos relacionados à pessoa fundamentais. Nós precisamos de direitos políticos, então de participação política, e para tanto precisamos também de uma esfera pública independente, sim, seja das questões de poder, seja do poder econômico. Se a gente não tem esses três pilares, a gente não tem uma democracia fortificada, porque sem os meios de comunicação independentes, nós não conseguimos promover uma discussão em que seja possível equilibrar os interesses privados, os direitos privados, com a participação política. Sim. Senão vamos ter grupos dominando uma área... Há um desequilíbrio de forças aí, né? Exatamente. Tá, e como manter esse equilíbrio, na verdade? Qual é o grande desafio hoje para manter esse equilíbrio? Então, eu acho que pensando ainda nos meios de comunicação, eu creio que a gente tem alguns desafios, né? Um deles seria o modelo de negócio. Então, a gente tem vivenciado aí bastante essa crise, então, do modelo de negócio, principalmente por mudanças tecnológicas que, sim, vão transformando mesmo o setor, mas também eu creio que daí já de fora da mídia, dentro de um espectro político, a gente pode ver essa crise dentro de um momento em que as instituições responsáveis pelo debate de qualidade, pela produção do conhecimento confiável, que são principalmente o jornalismo e as universidades, as ciências, sim, estão num momento de alta crítica, estão sendo atacados em vários sentidos. De todas as formas. E acho que também, claro, a gente precisa ver as questões internas e fazer uma crítica interna de qual que é o papel dessas instituições na sociedade, mas também entender que existe, então, um cenário político em que forças, numa perspectiva política ou numa perspectiva até mesmo de setores mais ligados a questões culturais e de identidade, acabam querendo tomar parte desse espaço da mídia, de influenciar a formação da opinião pública, e aí, nesse sentido, também acabam deteriorando esse espaço para se construir, olha, quais são esses discursos mais confiáveis? Exatamente. E como que a gente pode, então, diferenciar quais são esses veículos que têm uma confiabilidade ou não? Parece que hoje a gente perdeu um pouco isso. Parece que a ciência, tudo bem, se ela não pode ser endeusada e jornalismo também não, será que ela também deve ser demonizada? Então, nesse sentido. Então, acho que o espaço de construção de conhecimentos confiáveis também está deteriorado e está sob ataque mesmo. Então, não só essa parte econômica, mas também no debate político também. Né? Sim, e que é social também, né? Sr. Bruno, isso que o senhor Vitor comentou, acabou de explanar bem agora, nos leva a pensar, quer dizer, por quê? E aí, voltando ao que o senhor tinha falado na sua fala anterior, na sua participação anterior, a questão da imprensa ser atacada. Quer dizer, o governo Trump, por exemplo, escolheu a imprensa como a grande inimiga. O governo atual do Brasil não vai muito atrás, o tempo inteiro. Por que isso? Onde se quer chegar dessa forma? Onde se quer enfraquecer? Se você ataca um inimigo desse, escolhe um inimigo comum,
é porque esse inimigo tem um papel importante, né? Então você quer desmontá-lo de alguma forma. Por que isso acontece? Por que esse ataque e, ao mesmo tempo, tá? Como a imprensa, no caso específico, pode fazer essa autocrítica que o professor Vitor comentou, justamente para se reestruturar e se readequar ou se adequar a esses novos tempos? Eu acho que não só o Brasil e não só os Estados Unidos, como a gente tem visto no mundo um problema muito sério em relação ao surgimento de lideranças populistas que, de alguma forma, elas tentam dar um salto nas instituições da democracia e tentam, de alguma maneira, estabelecer um diálogo direto com a população. E é um perfil... risco, né? Oi? E é um risco. E é um risco, é um perfil autoritário. São os autoritarismos, historicamente, surgiram com essas figuras que, de alguma forma, tentavam manipular e ter um diálogo diretamente com a população. Hoje, parece que, até pela possibilidade de um Twitter ou de uma série de outras ferramentas de comunicação, esse diálogo pode literalmente ser feito diretamente, né? Sem mediação de um editor, sem mediação de uma pauta, sem mediação de um jornalista. Então, de alguma maneira, os políticos hoje estão sendo suas próprias redações, né? E eles estão publicando com milhões, às vezes, você vai ver a quantidade de seguidores desses políticos, desses presidentes, muitas vezes é maior do que a dos jornais, ou mesmo dos influencers, né? Exatamente. Você vê que às vezes tem mais Mas, tudo bem que depois a gente vai falar um pouco mais disso, porque tem que tomar cuidado com os robôs, né? Sim, sim. Mas o fato é que são perfis populistas, né? São perfis que, mais do que um diálogo com as instituições, eles tentam impor sua verdade, impor sua visão de mundo e tentam, muitas vezes, no caso do Bolsonaro, ele trabalha muito com o medo das pessoas, então trabalha com a questão criminal, a questão da violência, ele usa bastante do medo, então usa a questão da arma e mesmo a questão da corrupção, da forma como ele falou em relação aos governos anteriores, da Nova República e tal, e tentam estabelecer esse diálogo direto, que é uma novidade, que agora os meios de comunicação permitem que estabeleça. Então, no caso, a imprensa é aquela mediação, aquela instituição que contesta, o jornalista é o chato por natureza. Sim, é o contestador, e tem que ser oposição. Oposição, senão não é jornalismo. Exatamente. Então ele tenta saltar e tenta desacreditar a oposição de uma forma geral, inclusive a oposição editorial, que na verdade é esse filtro que o jornalismo acaba sendo... tendo esse papel, né? Oposição no sentido que vamos trazer as notícias, sejam elas boas ou não. Vamos trazer as notícias fazendo a mediação disso. Sim. Não que você tenta quebrar essa mediação ou pular essa mediação, você está travando, está indo contra aquele tripé que o professor Vitor comentou, que tem que estar equilibrado. E aquela ideia, né? Você vê o poder, os desvios do poder, Exatamente. Os erros do poder. É isso que você precisa estar atento e apontar como jornalista. Isso que você precisa identificar para expor esses erros e o erro ser corrigido. Não adianta você aplaudir as coisas certas, porque isso já está certo. Exatamente. Nesse sentido, e aí em cima, quer dizer, a mídia ela tende a ser, e a mídia de uma forma geral, ela tende a ser informativa ou ela acaba sendo persuasiva também, professor Vitor? Essa é uma ótima pergunta, porque... O que eu acho que a gente poderia pensar em termos de um equilíbrio informativo produzido pelos meios de comunicação seria ela ter a sua dimensão informativa esclarecida, com explicações, com comprovações, com fatos, ter a sua dimensão persuasiva com os artigos de opinião, as críticas, os comentaristas, etc. E ter também a sua dimensão cultural, com as obras artísticas, com as charges, a parte da comédia, etc. O que acontece hoje parece que essas cartas se embaralharam todas. E, principalmente, o que parece mais forte hoje é que os fatos, né, uma linguagem factual é utilizada como forma de persuasão. Então, por isso mesmo, você então, utiliza elementos do fato e de um discurso de verdade
para passar uma informação política e uma mensagem política escondida. Isso é uma manipulação? Isso é uma manipulação. A Hannah Arendt vai falar mesmo sobre a questão da mentira, da verdade na política, e vai falar, olha, a retórica esclarecida do político tradicional e tudo, ela é mais fraca diante de um discurso factual que coloca as questões como dadas. Uhum. E nesse momento acho que a gente tem uma distorção, né, dos papéis ali, dos tipos de comunicação, das funções linguísticas que levam a gente a acreditar mais facilmente numa questão de fato do que numa opinião. E aí acho que tem uma outra dimensão bem interessante que acho que o Bruno trouxe quando falou da questão do populismo, Sim. que é essa questão da personificação. É isso, é um risco muito grande. Personificação do discurso. E a personificação vai muito de uma ideia do grande líder carismático, etc., mas em alguma medida também vai trazendo, eu acho que uma outra questão que a gente podia falar, que é a discussão sobre o quanto esse modelo econômico neoliberal, que vê as suas críticas também aparecendo, cria uma destruição do social e do coletivo, de que tudo que é coletivo, tudo que é social, tudo que é público é manipulado. E a única coisa que é autêntica é se você for individualmente, se você só espontaneamente participar. Então, a gente tem um espaço da comunicação, por exemplo, se ela não é formado por coletivos educacionais, científicos, etc., só assim ela pode ser verídica nesse discurso. Mas eu acho que é um ataque a essa ideia do coletivo. Acaba sendo um ataque a isso, né? Então, tudo que é coletivo é ruim. Você vai privilegiar o individual, vai privilegiar o indivíduo, a posição pessoal de cada um. Isso. O que é algo complicado, porque cada um vai para um lado, né, professor Bruno? Você vai trazer para o professor Bruno também isso. Eu queria voltar, e aí aproveitar a pergunta que eu fiz para o professor Vitor, se ela é persuasiva ou informativa, a questão da mídia, mas trazer uma outra coisa. Como o senhor falou da falta de mediação, de pular e ir direto para Twitters, Facebooks, Instagrams, ou o que for, pelas redes sociais, perguntas aí nessa questão populista, é uma espécie de referendo a um plebiscito virtual, que é muito complicado de se fazer. Quer dizer, por isso que eu falei, tem a questão dos robôs, além do mais. Quer dizer, onde fica o jogo democrático nessa história? Como ele é abalado e como lidar com isso? Porque vai crescendo de tal forma, vai se fortalecendo o uso dessas redes sociais, e aí também não é meu papel aqui, longe disso, querer demonizá-las. A gente tem que só botar num contexto. Porque o presidente da República, quando quer fazer alguma declaração, ele pula até mesmo o seu porta-voz, que muitas vezes aparece para justamente desmentir o que foi falado, pula o porta-voz e entra no Twitter. Ministros pulam tudo e vão para o Twitter. É a forma correta? Ou devemos acostumar com isso? Ou algumas etapas estão sendo comidas aí e a sociedade não presta atenção? Eu acho que em alguns lugares sofrem mais com isso. Eu acho que a gente precisa passar por um processo de cultura cívica mais forte, que a gente compreenda as manipulações, porque as novas tecnologias estão aí para serem usadas, vai aparecer gente que usa as tecnologias para seus próprios interesses, ou seus interesses econômicos ou pessoais, e a gente vai ter que ter informação suficiente para lidar com isso numa democracia e valorizar as questões democráticas e, de alguma forma, se vacinar contra isso e se informar e saber que a gente está sendo manipulado. Desculpe, só em cima disso, nós temos essa informação suficiente? Não, eu acho que ainda, ponto, eu acho né? que tudo, tanto a gente vê, essa eleição foi prova disso, mas você vê na Inglaterra, a questão do Brexit também foi um susto, o próprio Trump, a eleição do Trump e diversos outros países têm vivido com esse surto populista e com essa demanda vindo de baixo, que se articula e se organiza e acaba tomando decisões inesperadas, pelo menos no contexto civilizacional dos dias de hoje. Então, assim, a gente precisa ainda fazer esse exercício e compreender o que está em jogo, de alguma forma. Agora, no caso da persuasão e
informação. da informação, né? Eu acho que o grande desafio da imprensa, não só da imprensa, como das ciências humanas, eu e o Vitor, a gente conversa bastante sobre isso, é que se um lado a ciência ela tem esse papel de olhar para dentro, de tentar se ver como sociedade, se compreender, aprender de si próprio, a história sociologicamente, politicamente, tudo mais, a imprensa já anda um pouco numa linha tênue que trabalha com esse olhar interno das ciências humanas, mas numa agilidade do dia a dia, que também tem o desafio de entreter e de passar isso de uma forma para um grande público que, de repente, não estaria interessado nesse tipo de informação. Perdeu então, um pouco esse diálogo? Eu acho que sim, eu acho que esse, na verdade, as pessoas estão lendo muito, estão lendo mais do que nunca, mas entre os seus pares, né? Elas estão falando e lendo coisas que elas já acreditam, ou que elas... Só reforça o que já se reforça o que elas já antes. acreditam. Isso, acho que de alguma forma sempre foi mais ou menos assim, mas isso está mais ou menos evidente nos dias de hoje. Então, talvez o jornalismo tenha esse desafio de trazer informações junto com as ciências humanas e com as universidades, mas com um linguajar que mostre, que tente ser, vamos supor, ser justo com algo que a gente pode dizer que é verdade. Sim. Né? Ter um norte, a verdade como um norte, a verdade não existe. Que verdade nós estamos falando? Mas que assim, verdade a gente está falando? Com democracia, com instituições democráticas, com uma sociedade mais justa, com um modelo civilizacional que respeite os direitos individuais, que respeite os direitos das minorias, que respeite as democracias. A gente está falando em nome do quê? Em nome de liberdades, em nome de quê, né? Então, é nesse sentido que eu acho que... Tá, eu queria trazer para o professor Vitor, acho que exatamente o que o professor Bruno comentou, quer dizer, essa questão das pessoas estarem falando com seus pares. E aí é importante que a gente reflita um pouco sobre isso. Quer dizer, quando você entra numa rede social, você, sem querer generalizar, você acaba seguindo aquilo que te chama mais atenção, que tem mais a ver com você. Vou seguir pessoas que pensam como eu, vou ler coisas que falam mais a mim do que outras, vou ter amigos que pensam como eu. Quer dizer, você faz um nicho ali e aí você perde, ou tende a perder, uma visão do todo. Você fica com uma visão muito viciada disso. A imprensa não dá isso. A imprensa, especificamente, ela não trabalha com isso. Ela vai trabalhar com uma coisa mais diversificada. Como equilibrar isso, professor Vitor? Quer dizer, como você dialogar, e a mesma pergunta para o professor Bruno, a questão do diálogo, que está se perdendo de muitas formas, como você dialogar com nichos da sociedade que correm em faixa própria e não se preocupam com o todo, mas com a parte. É um desafio isso. Não só para a mídia, para a imprensa, acho que para as ciências humanas, para as ciências sociais de uma forma geral, né? Com certeza. Eu acho que aí a gente pode pensar numa crítica interna também da mídia, do jornalismo e das ciências humanas. Sim. E aí, entendendo que tipo de conhecimento e que linguagem que a gente produz, quais temas são selecionados, porque a gente fala assim, tentamos trazer uma abrangência, Sim. mas se a gente for estudar jornais mesmo, quais são as áreas que são mais cobertas pelos cadernos de cidade, a gente vai ver, são as áreas mais centrais, quais são os critérios de noticiabilidade, será que estão bem equilibrados? Ou seja, existe uma comunicação e informação também de elite ali, vamos pensar. Por isso que eu falei da readequação da imprensa lá atrás, professor Bruno. Exatamente. Não é isso, né? E aí eu acho que o oposto também vai aparecer, né? Porque o que a gente vai ler nas redes sociais, eu acho que em alguma medida a nossa preferência talvez não mudasse tanto. Se eu for numa livraria, se eu for no jornal, eu vou lá selecionar as coisas que a princípio eu gostaria de ler mais. Eu acho que vão vir as primeiras matérias e tudo que vão me trazer uma visão geral. Agora, o problema da rede social, que eu acho que a gente aprendeu durante esse século XX a entender um pouco quais são esses filtros da mídia. Sim, exatamente. Não estão claros para a gente na rede social. Então, mesmo a rede social, mesmo o Google, quando a gente busca alguma coisa no Google, a gente está já pré-selecionado a partir de um perfil construído de nós. Já refinou a pesquisa ali, né? Que vai ser trazido para a gente. Então, a gente precisa conhecer mais como funcionam esses mecanismos de organização das informações
para a gente saber quais são esses filtros, senão a gente vai ficar mais desinformado do que informado. E nesse caso, professor Bruno, quer dizer, nós ainda estamos patinando para reconhecer esses filtros, não é? Ainda estamos atrás. Mas isso é um problema, nós estamos quase finalizando o primeiro bloco, mas para nós sintetizarmos isso, esse é um problema do Brasil ou é um problema do mundo? Não, eu acho que é um problema do mundo. É global? Eu acho que é, porque... Quer dizer, desculpe, aqui as redes sociais estão aí há 20 anos, não? Umas ou outras, mas... E ainda não aprendemos a lidar com elas. E eu acho que a gente vive um momento histórico importante no mundo, né? Um momento de transição da fase de industrialização para uma fase pós-moderna, de comunicação, de serviços. O próprio emprego está colocado em xeque, né? Então você tem todas essas questões tecnológicas. Então o futuro, de alguma forma, está ameaçador. Então você tem esse limbo que a gente está vivendo, né? De uma fase que está se esgotando e uma nova que não surgiu, e as pessoas estão com muito medo, às vezes querem voltar para o passado que parecia mais seguro. Então você tem uma questão não só da imprensa, mas você tem uma transformação mundial e um contexto novo de comunicação, rápida de comunicação, que aí alguns usam o medo, trabalham com medo, mas também tem muitos avanços, é interessante também. Né? Você vê a questão de gênero, né? A questão dos gays e como era há 15 anos atrás, o tabu que era, e hoje eu digo, os meus filhos, como eles falam disso de uma outra forma. Com muito mais tranquilidade. Com muito mais tranquilidade. Mais serenidade. Mais serenidade. As mulheres, e você vê o papel das mulheres hoje, como elas lidam na sociedade. Então você tem... Às vezes me parece que isso é o último respiro de uma sociedade ultrapassada, de essa violência. É um último movimento histérico de um mundo que está se esgotando. Esses homens, essa masculinidade tóxica, esses autoritários... Anacrônico, né? Anacrônico. Se tornou anacrônico. Mas eu acho que no Brasil, e a gente pode pensar assim, dependendo do país, um país com maiores desigualdades sociais e de distribuição de recursos tecnológicos, a gente tem problemas ainda maiores em relação a países que têm uma acessibilidade da informação e distribuição de recursos educacionais, por exemplo, maiores. Apesar de sofrermos com isso mundialmente... No Brasil é a coisa mais acentuada, né? No Brasil é mais acentuada, e a gente pode trazer alguns dados também sobre isso. Vamos voltar a isso no segundo bloco. O Diálogo vai fazer um rápido intervalo. A gente volta em seguida. Falou.